Olá, para você que acompanha o conteúdo do Anápolis 360 graus na internet, nosso canal no YouTube, para falar hoje sobre saúde pública, para falar sobre a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, uma das mais importantes instituições filantrópicas da cidade de Anápolis e que tem um papel fundamental como porta de entrada no Sistema Único de Saúde aqui no município. A gente vai explicar direitinho do que se trata isso, porque estamos recebendo o diretor-geral da Santa Casa, o Cláudio Campos, que gentilmente nos abriu um espaço para poder bater um papo, Cláudio, sobre a importância da Santa Casa e o futuro da instituição, principalmente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço esse convite. Eu acho que é de extrema importância nós esclarecermos alguns pontos para a sociedade, tamanha a importância que a instituição tem para o município de Anápolis e a região. Começar falando então da situação atual da Santa Casa, principalmente do ponto de vista financeiro, Cláudio. Do ponto de vista financeiro, a Santa Casa vem acumulando nesses últimos 20 anos um déficit orçamentário que gira em torno de 10 milhões ano. Então hoje nós podemos dizer que a Santa Casa tem realmente uma dívida, e essa dívida ela ultrapassa valores de 90 milhões. Isso aí nós não escondemos isso, foi publicado no Diário Oficial a nossa prestação de contas. Porém, nós temos que essa situação, apesar de ser um déficit financeiro grande, imenso, mas ele é controlável, ele não é totalmente descontrolado. Isso se nós conseguirmos manter as estruturas funcionando. E esse déficit que chegou a 90 milhões, ele foi motivado por quê? Por falta de repasses, por algum problema na administração, Cláudio? Em sua grande maioria, esse déficit se deve pela falta de atualização da tabela SUS. Hoje nós temos que o SUS ele paga procedimento veiculado a uma tabela chamada SIGTAP, e essa tabela não tem atualização em alguns procedimentos há 20 anos. Então isso foi acumulando durante o tempo, visto que a Santa Casa, hoje, ela ocupa seus atendimentos em torno de 90% de SUS. Então, se nós atendemos 90% SUS e atendemos numa tabela desatualizada, logicamente que isso vai gerar um déficit. Você tem algum exemplo de algum procedimento que está no mesmo valor desde anos atrás, Cláudio? Vamos, o exame citopatológico de prevenção do colo do útero. É um que é R$14 desde 1999. Ele é R$14. Tem ideia de quanto é na rede particular hoje em dia? Na rede particular hoje é em torno de R$60. Então você tem uma desatualização iminente. Vamos pegar um hemograma. O hemograma hoje o SUS paga R$4,60. Um hemograma em qualquer laboratório privado se cobra no mínimo R$15. Então você vê que é uma desatualização muito intensa. Agora você pega, eu só falei alguns procedimentos de média complexidade. Agora pega procedimento de alta complexidade. Vamos dar um exemplo, uma RTU, que é um procedimento urológico, cirúrgico, urológico, que na rede privada se cobra 7 mil num procedimento desse, o SUS tem a capacidade de pagar R$168. Então você vê a discrepância. Material, hospital, médico. R$168. Aí foi atualizado há pouco tempo para 640, porque a gente inclui um outro procedimento dentro do RTU. Então ele foi para 640. Mas é um procedimento que é totalmente inviável. Hoje nós nos tornamos obrigados a fazer porque somos um NACOM. Nós atendemos a oncologia. Se atendemos a oncologia, como que a gente não faz um procedimento de RTU? Então isso realmente que vai acumulando dentro da estrutura e que vai gerando esse déficit. Posso dizer que a gestão colaborou? Colaborou em algum momento, mas ela não é a total culpada desse déficit orçamentário. Isso a gente pode provar por dados no Brasil. Hoje todas as Santas Casas de Misericórdia, exceto a de Porto Alegre e a de São Paulo, as demais todas vivem esse drama que a Santa Casa de Anápolis vive. Então não é uma situação pontual da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Realmente é uma situação de Brasil. E ano após ano, então, o cobertor sempre foi curto para a Santa Casa. Nunca deu para cobrir, nunca fechou um ano no azul por conta disso. Eu acredito que, pelas contas que eu analisei, de 10 anos para cá, nunca cobri. Não, sempre a conta fechou no vermelho. Não tem como fechar no azul com essa falta de sensibilidade do governo atualizar essa tabela.
né? O Ministério da Saúde já existem vários movimentos, né, de classe, movimentos políticos para atualizar essa tabela, e tem 10 anos que 20 anos, tem procedimentos, são 20 anos que não atualiza. Então, realmente, isso traz um dano muito grande para a estrutura da Santa Casa. Não só da Santa Casa, mas no Brasil. Santa Casa pode fechar o pronto-socorro dela, Cláudio? Há uma possibilidade, sim. Vamos pensar aqui. Hoje, o pronto-socorro ele é componente hospitalar da rede de urgência e emergência. Como componente hospitalar, ele recebe um custeio de R$200 mil. Esses 200 mil para custear o quê? Mão de obra. Dentro dessa mão de obra, 4 médicos, 24 horas, fora um corpo de enfermagem, fora um corpo de recepção e de segurança. Fora isso, nós temos materiais e equipamentos que são locados para a emergência. Aí eu falo, num universo de R$200 mil custeia esse serviço, é um ponto de interrogação que a gente coloca. Se você for colocar pela gestão, realmente 200 mil é insuficiente. Mas não é por isso que se ameaça fechar o pronto-socorro, porque nós utilizávamos verbas de custeio de outros entes federados, como do Estado, do próprio município, para auxiliar no custeio da urgência e emergência. A partir do momento que enfraquece esse cofinanciamento, realmente a estrutura tende a fechar. Hoje nós atendemos mais de 300 pacientes dia na emergência da Santa Casa, com uma verba de R$200 mil. Então isso realmente é impraticável. É impraticável. Se ela tende a fechar ou não, isso é a continuidade do processo de gestão, que vai definir se ela fecha ou não. Mas, pelo olhar orçamentário, ela tende a fechar-se sim. E o que um pronto-socorro da Santa Casa fechado, o que significaria para a urgência e emergência do município de Anápolis, na sua opinião? Um pronto-socorro hoje fechado, hoje Anápolis só tem uma porta de entrada na urgência e emergência efetiva, que é a UPA, a UPA do Vila Esperança. Vila Esperança. Tinha-se 2 CAIs, que era o Jardim Progresso e o Abadia Lopes. Esses CAIs se fecharam para se adequar dentro da rede de urgência e emergência, para se tornar UPA, né? E até hoje não houve essa habilitação por parte do Ministério em relação a essas UPAs. Eu acredito que em um curto espaço de tempo isso já vai estar acontecendo, porém, se hoje a Santa Casa fecha, a única porta de entrada da urgência e emergência fica a UPA. Então, pode-se dizer que traz um colapso para a cidade de Anápolis em termos de urgência e emergência. Agora, eu acho que, nesse contexto, tinha que se aproveitar mais as unidades básicas de saúde, porque elas podem ser portas de entrada, elas são e devem ser as portas de entrada do sistema, e não a rede de urgência e emergência. Ou seja, inclusive a Secretaria parece que estava iniciando um trabalho para utilizar-se melhor das unidades básicas. O que eu tenho conhecimento é que vai se estender os horários, né, das unidades básicas, e isso permite que esse paciente que se deslocaria para uma rede de urgência e emergência, ele tenha um atendimento perto da sua casa em horário flexível. Exemplo, um trabalhador, após as 18 horas, ele poderia ser atendido ali na sua unidade básica, do lado da sua casa. Não precisaria deslocar um pronto-socorro da Santa Casa ou uma UPA da Vila Esperança. Então, realmente, se utilizar melhor o potencial da atenção básica, da atenção primária, nós conseguiríamos desafogar um pouco essa rede de urgência e emergência. Talvez aí sim poderia se tornar mais viável o funcionamento do pronto-socorro da Santa Casa. Santa Casa você tinha falado da coparticipação, como está o recurso vindo do Estado, do governo do Estado? É importante entender que todo o serviço que é em rede, quando a gente fala rede de atenção à saúde, nós temos que todo serviço de rede ele é financiado de forma tripartite. O que é isso? É a União, o Estado e o município. Né? Quando eu falo município, eu falo os municípios, né? Porque, na verdade, através das pactuações, é repassado para o fundo municipal e o fundo municipal repassa para o prestador dentro daquela rede. Então, nós temos da União, que vem frequentemente, nós temos dos municípios que são repassados dentro da contratualização e o Estado que repassava esse cofinanciamento dele dentro de uma verba chamada Plano de Fortalecimento das Filantrópicas. Nesse plano de fortalecimento, a própria Portaria 269 de 2016 da Secretaria Estadual de Saúde define que é um cofinanciamento ou um custeio parcial das redes de serviços de alta complexidade, onde entra a Santa Casa. Nós recebíamos uma verba de 429 mil mensais para auxiliar no custeio, lembrando que é um auxílio, para auxiliar num custeio da rede de urgência,
da maternidade, das UTIs, tanto neonatal, adulta como pediátrica, e também da Unacom, que é a rede de oncologia. E a partir de janeiro, esse convênio não foi renovado com o Estado, porque ele era feito através de convênio. Então, nós, em 11 de dezembro, nós solicitamos a renovação do convênio em tempo hábil. Sim. E a partir daí, a gente não teve resposta dessa renovação. Com a nova gestão estadual, nós notificamos em dia 31 de janeiro que dessa renovação, e até hoje não aconteceu essa renovação. Eles falam que não vai haver renovação, e sim vai ser refeito um novo convênio, né? Só que esses 4 meses de interstícios, os serviços funcionaram, as UTIs funcionaram, a rede de urgência e emergência nunca parou. Dá R$1.600.000. 1.700.000 1.730.000 mais ou menos. E para você ver, a Santa Casa já se encontra numa situação de déficit orçamentário que, igual eu falei para você, ela pode ser controlada. E a gente consegue ter horizonte para isso. Mas quanto entre esses déficits inesperados, que você tem que manter uma rede funcionando, mas você não tem a contrapartida que é necessária para o funcionamento, isso desequilibra toda a estrutura do hospital. Tem nem data para refazer esse convênio não, Cláudio? Eu estive com o secretário estadual de saúde, Ismael, há 15 dias atrás. Ele falou que ele está dando celeridade para refazer esse convênio, mas que ele fala que esse que ficou no interstício entre janeiro e abril, ele não tem condição de pagar, porque ele fala que não tem legalidade. Aí eu levei alguns documentos que provam que essa contrapartida, em alguns momentos, teve retroativo por causa da análise do plano de trabalho. Então, você analisava o plano de trabalho, levava 2, 3 meses, e quando o plano de trabalho era aprovado, retroagia na data que era a renovação do convênio. Nós levamos que existe sim uma legalidade para isso. E, inclusive, colocamos alguns deputados para nos ajudarem. Inclusive, o deputado Hamilton Filho foi com a gente nesse dia e solicitou que o Estado tivesse mais boa vontade de fazer isso. Então, nós estamos sentindo um pouco assim, falta do envolvimento para que isso aconteça em tempo hábil. Porque ele alegou que não renovou porque nós não tínhamos entregado o documento no tempo. E nós levamos o comprobatório, que dia 11 de dezembro nós solicitamos a renovação do convênio, com plano de trabalho e toda a documentação necessária. Só que não houve análise. Então, com isso se perdeu. Então, nós não tínhamos nem protocolo lá mais. Então, quando nós pedimos que houvesse a renovação, eles solicitaram que refizesse o convênio. Nós enviamos de novo os documentos, aí eles falaram, não, vamos ter que refazer. E pediu para enviar outro plano de trabalho. Então, hoje nós estamos nessa aí, revisão de plano de trabalho. Mas, enquanto isso, a UTI pediátrica hoje se encontra com 12 pacientes, sendo desses 12 pacientes, 9 são de outros municípios que não Anápolis, Sim. que é da região. Nós estamos com a UTI neonatal, que hoje abarca 8 crianças de outros municípios, e nós temos a UTI adulta, que tem 5 pacientes de outros municípios. Então você vê que realmente a regionalização ela é efetivada dentro da Santa Casa. Com isso, o Estado tem sim a função e o dever de cofinanciar o serviço, de fazer um custeio parcial. Isso está previsto lá na 8142 de 1990. Essa contrapartida estadual que foi reforçada no pacto, né, que na portaria 399, que depois na 7508, na Lei Complementar 141, na Emenda Constitucional 29, da Emenda Constitucional 86, fala do dever do Estado como ente cofinanciador de rede de atenção à saúde. Então a gente não entende o porquê que essa legalidade ela está sendo revista ao ponto que, se nós não equalizarmos essas contas, há uma iminência de se parar a UTI pediátrica. Essa é a mais grave, porque ela é terceirizada. Nós terceirizamos o corpo técnico. Se ela é terceirizada, nós precisamos pagar em tempo hábil. E UTI pediátrica a gente tem em Goiânia e Anápolis. Só em Anápolis. Só Goiânia e Anápolis. Só Goiânia e Anápolis. Só Goiânia e Anápolis e agora Aparecida. E vocês verem que nós atendemos 60 Ou seja, municípios. Cláudio, te interrompendo, é um problema estadual. Estadual. O fechamento da UTI pediátrica da Santa Casa de Anápolis não é um problema só de Anápolis, é um problema de Goiás. Eu quero frisar bem claro. O governo municipal e os municípios da região estão fazendo a parte deles. A União faz a parte dela.
paga as diárias corretamente. Uma tabela defasada, mas paga. Uma diária de R$ 468, mas paga. Desses 429, só para vocês entenderem a temática, 129 é para o custeio da UTI. 129 mil desses 429 é para complementação de diária. Então, se eles não complementam a diária, como que a gente mantém funcionando? Não tem como manter. Então, isso há 4 meses. Então, isso trouxe um efeito cascata. Hoje nós temos uma pendência com a White Martins de 270 mil. A White Martins fornece oxigênio para o hospital e outros gases. Mas ela já falou que até o final dessa semana já vai deixar de fornecer alguns gases e que em 15 dias já deixará de fornecer o oxigênio. Se a gente não conseguir, o governo municipal, ele se empenhou, ele fez um convênio de cofinanciamento da UTI pediátrica. Hoje o governo municipal ele faz um repasse de R$100 mil para complementar a diária da UTI pediátrica por conta do Tesouro Municipal, que não é obrigação do município, e isso ajuda muito. Mas nós recebemos 140 mil do governo federal, 100 mil do governo municipal, dá 240. Só os médicos nos custam 140, mais 160 mil reais, mais ou menos, só os médicos. Aí nós temos as enfermeiras, nós temos o custeio, nós temos os aparelhos, só o contrato de manutenção lá é 25 mil dos aparelhos. Então, quer dizer, se você for colocar aí na ponta da caneta, o que falta para estar funcionando legal é o custeio estadual. Sim. É esse cofinanciamento estadual. Uhum. E hoje nós não temos, assim, problema. Se o município precisa de uma vaga a mais, hoje, vocês entenderam, a nossa contratualização é por 10 leitos. Nós temos lá 10 leitos de cada UTI. Se o município precisa, nós abrimos mais leitos. Nós conseguimos abrir mais leitos. Por isso que a UTI PED hoje estão com 12 leitos. Por quê? Porque a necessidade. E a gente nunca se opôs à necessidade. Agora o Estado realmente tem que se envolver. E uma das falas que nós temos com o secretário estadual, que a população de Anápolis faz parte do Estado. A população da região faz parte do Estado. O Estado não é um governo. O Estado é o povo. É o povo, não o governo. E ele está tratando a população da nossa região de saúde como se fosse governo. E não é governo, nós estamos falando de povo, falando de pessoas. Então, realmente, o SUS ele não regionalizou para governo, ele regionalizou para melhor atendimento. Então, isso é algo que a gente tem que frisar e falar para sensibilizar realmente o secretário estadual e sensibilizar o nosso governador. Ok. Cláudio Campos, obrigado pela participação aqui no Anápolis 360, Cláudio. Sucesso aí nessa empreitada e portas abertas para falar da Santa Casa quando for preciso. Eu que agradeço e espero que vocês continuem torcendo por nós, principalmente nas orações. Muito obrigado. Obrigado, então, Cláudio Campos. É um assunto que não se encerra hoje, agora, não. A gente vai continuar falando sobre as questões envolvendo a saúde pública aqui no município de Anápolis e cobrando, lógico, as autoridades que precisam dar uma solução adequada para a população. Lembrando que você pode se inscrever no canal, clicar lá no sininho para receber notificações e acompanhar sempre as notícias, as entrevistas, as análises do Anápolis 360. Um grande abraço, até a próxima.